Eu não posso virar pro deputado e ficar 1 hora convencendo ele de que o TDAH é um assunto importante e falar assim, beleza, agora vamos falar sobre a bipolaridade. Cabe a alguém, o grupo de pessoas que lidam com o assunto da bipolaridade, da dislexia, também fazer o seu trabalho. A vida financeira do TDAH pode ser caótica. A gente até tem ideia do quanto a gente ganha, mas e o quanto a gente gasta? É bem comum termos surpresas com a fatura do cartão, ou fazer compras desnecessárias por impulso. Mas existem ferramentas que me ajudaram a botar ordem nesse caos e ensino todas elas no primeiro link da descrição. Tem pessoas com TDAH muito severa que só terapia e medicamento não vai adiantar. O cara tem que ter uma estabilidade, tipo assim, essa é a minha vaga. Posso levantar um argumento? Só o seguinte. Pode. Acho que hoje o único sistema de cotas que a gente tem... Tem 2 sistemas de cotas que tem no Brasil, né? Que seria cotas raciais e cotas a nível econômico. Sociais, né? Sociais. São 2 cotas que são pessoas que, teoricamente, obviamente que vai variar de pessoa para pessoa, mas elas têm plenas capacidades de desempenhar com a mesma desenvoltura de uma pessoa, digamos, que não são daquelas cotas. Então, tipo, se tu pega uma pessoa que não tá inclusa nas cotas e ela entra numa universidade, aí tu pega uma pessoa, um indígena, por exemplo, e entra na universidade, filha da puta, mas por cotas, ela... Teoricamente, ela tem a capacidade... Teoricamente, porque o que acontece? Às vezes o indígena teve um ensino fundamental muito mais ruim, fraco, então vai mais fraco, blá, blá, blá. Mas quando tu coloca cotas a nível empresarial, no sentido de tu incluir um TDAH, por exemplo, numa empresa, tu não necessariamente tu tem uma garantia, tipo, de que ele... Muito provavelmente, até inclusive, tu me corrige se tu estiver errado, tô só manifestando uma opinião aqui como um rascunho, ele não vai desempenhar também contra as outras pessoas, mesmo tendo a cota. Então, tipo, tu vai pegar uma empresa que tem 10 mil funcionários, vai ter 3% das vagas vão ser para TDAH. Então, tu vai ter 300 pessoas lá que vão... Não, as cotas não seriam... Entendi, mas não seria nesse sentido, tá? A cota, ela existia antes, mas não existia aquela contrapartida da empresa ter que fazer uma inclusão. O que eu quero dizer é que é muito melhor, ao invés de bater na tecla da cota, é bater na tecla da empresa ser inclusiva. É obrigar a empresa a ser inclusiva. Ah, mas isso vai onerar, cara. Sinto muito. Mas como que a empresa poderia ser inclusiva? A empresa ser inclusiva no seguinte sentido. Se pega, por exemplo, a empresa... o cadeirante, ele tem algumas garantias. Em empresas públicas, ele tem uma cota para... Ele entra na cota de deficiente. Mas quando chega lá, ele simplesmente não fica assim, beleza, você já passou nas cotas, você é o cadeirante, então vai fazer esse trabalho aqui. Não, cara. Ele tem uma adaptação laboral. A empresa tem que colocar em atividades que ele não precisa ficar levantando caixa, por exemplo. Sim, o cara só vai fazer paradas que tem a ver com a sua aptidão, com o seu desempenho. Tá, entendi. Aí então, faz muito mais sentido pra mim. Faz muito mais sentido. Então, quando eu dizer pra você o seguinte, pra mim, no mundo ideal, cotas seriam importantes em até certo nível, sim. Só que o mundo ideal seria o quê? Você tem um laudo que é sempre 100% certo. Quem é bipolar, quem é TDAH e ponto. Não tem falso diagnóstico, né? Diagnóstico equivocado. E você também tem uma escala de severidade, do tipo assim, porra, você tem um TDAH muito avançado, muito severo, digo não avançado, muito severo, que impacta muito a tua performance, então você só pode fazer tal atividade aqui dentro da uma empresa. Você que é um TDAH mais leve, você vai fazer outro tipo de atividade ali. Isso não tem como mensurar muito bem, você tá entendendo? Então esse mundo ideal não existe, mas eu tô dizendo assim, eu acho que o que pode se aproximar disso é que a empresa seja inclusiva no seguinte sentido. O TDAH, ele entra ali... E ele pode ter o seu laudo, né? Mostrar o seu laudo. E ao mostrar o seu laudo, a empresa fica obrigada a tentar fazer alguma adaptação com a pessoa. Ele continua tendo que ter o seu desempenho a ser avaliado. Ele pode sim ser demitido, mas antes de ter uma demissão sumária, do tipo, se não gostei da sua cara, vai embora, a empresa é obrigada a tentar pelo menos uma realocação. E essa realocação tem que ser feita por um RH que tenha pelo menos uma pessoa que tenha um conhecimento em TDAH. Entendeu? Então acho que isso aí é o mínimo pra poder incluir a pessoa. Eu entendo, mas é muito complicado, pô. Eu entendo 100% o que tu quer dizer, mas eu consigo imaginar 1 milhão de situações. De situações em que isso... Tipo assim, porque no final das contas pode ser que o cara seja um TDAH, ele seja realocado, ele encontre uma profissão que seria perfeita e ele simplesmente escolhe não ser um bom profissional e não fazer, cara. E daí como é que tu discerne se esse cara tá escolhendo ser um... Tu entende? Entendo, porque tem um livre-arbítrio, tem um cara que... O cara tem que é malandro, tem cara que é malandro mesmo. Tipo,
tu é TDAH, diagnosticado. Tu tem 100% de certeza que tu é TDAH, todo mundo tem, tipo, tu tem um diagnóstico. Sim. Mas tu sabe que tem coisas que estão na tua alçada de medicação, tratamento, que exigem uma força de vontade pra tu fazer ou não. E tu luta com esse leão Luto. todo dia. Porque eu quero lutar. Pode ter TDAH que simplesmente assim, Não foda-se o leão. Foda-se, velho. Me paga o meu salário, eu não vou fazer porra nenhuma nessa empresa, porque a lei tá foda-se. me resguardando. Mas me aí realoca de novo. Exatamente. O cara não pode ser eternamente realocado. Deixa eu botar aqui, entendeu? Então, cara, é o seguinte, cara, é uma queda de braço, porque assim... Mas é complexo, pô. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu coisa. não consigo nem dizer se eu sou pró ou contra, porque eu não consigo nem pensar em tantas ramificações de Mas variáveis. vamos botar mais uma coisa na mesa aqui pra você pensar ou não. Tá. Existe um estudo no Reino Unido que ele tem ele foi conclusivo lá, ele teve um resultado. Eu tenho quase certeza que se esse estudo fosse feito no Brasil, o resultado ia ser muito semelhante. Nós temos aí, pelos estudos científicos, que a proporção de pessoas com TDAH aqui ou na China, no mundo inteiro, é de 7 a 10 a 11, 12%. 7 a 10%, tá? Vamos botar assim. É o que a maioria dos livros falam. É uma proporção muito próxima, muito coerente. Fizeram um estudo num presídio lá do Reino Unido. Eu acho que esse estudo é de 2014, não é tão antigo. E aí, depois de vários testes com centenas de detentos, chegou-se à conclusão que 25 ou 30% da população carcerária tinha traços de TDAH. Por que traços de TDAH? Eu não sei se eles tiveram um problema na metodologia, eu não sei se foi difícil entrevistar os detentos, tinha um cara que é muito violento, sei lá. Eu não sei como foi feito o estudo nas minúcias. Eu tenho esse estudo, depois te mando, enfim, ele está em inglês. Enfim, deu 30%. Olha a diferença. A população mundial tem de 7 a 10%, mas a população carcerária tem 30%. O que isso significa? Que muito provavelmente, se a gente voltar a esse filme, nascem duas pessoas no hospital, uma com TDAH e sem TDAH. A criança que tem TDAH é aquela que não vai fazendo o dever de casa porque não é interessante, os pais não sabem que é TDAH. O professor chacoalha. O professor chacoalha e o menino quase quebra o pescoço e papapá, vai dando. E aí a família não é classe média como a minha, que conseguiu pagar professor particular a custo de, às vezes, até cortar o telefone lá em casa, que era telefone com fio, cortava lá o telefone. A gente passou sufoco, mesmo sendo classe média, mas pagava a professora particular e eu passava de ano raspando. Quem não tem essa condição... reprovação, dependência. E aí o maluco já é tido como vagabundo. Já é tido como vagabundo, ele é preterido dentro da própria família, mas é um garoto que, porra, eu acordo, eu quero ir pra aula, mas chegando na aula eu não consigo fazer. E ele não sabe por quê. E aí ele repete 2, 3 vezes, o que acontece quando o menino repete 2, 3 vezes? Ele se revolta, velho. Ele vai ter a evasão escolar. Ele cai na marginalização da sociedade. Já é preterido em casa, vive na rua, vai começar a delinquir. Más companhias, é imaturo, o TDAH é naturalmente imaturo. E daí tem uma tendência maior à adição em drogas. Adição em drogas. A vida tá uma merda, eu vou ficar fumando cada vez mais minha maconha aqui ou qualquer outra coisa mais pesada. E aí é uma pessoa, cara, que nasceu no mesmo hospital. Tinha chance de... Mas não teve o amparo, não teve o medicamento, não teve o profissional a tempo, não teve o diagnóstico a tempo. E se enrolou na vida e foi pra cadeia. Então... veja que... Imagina agora uma sociedade ideal. Vamos filosofar aqui. Vamos voltar... o ladrão, bandido, sei lá, o criminoso de 30 anos de idade que está na cadeia. É alguém com TDAH, que teve 3 reprovações, uma repetência, foi para as drogas, pequenos delitos, foi pego, tá preso. Hoje tem 30. Vamos voltar 30 anos atrás, quando eles nasceram. Aí você vive num país chamado Lizarbe, que é o Brasil ao contrário, Lizarbe. Aí nesse país Lizarbe, todo mundo tem... seus medicamentos, todo mundo tem saúde de qualidade, tudo funciona. Diagnósticos corretos, infalíveis e tudo funciona. Veja que só nessa brincadeira, nessa abstração nossa, a gente pode dizer que, tirando as pessoas que realmente têm um desvio de caráter, a gente ia reduzir em, sei lá, em 20% a população carcerária. Quanto custa para o Estado um detento hoje por dia, por mês ou por ano? Esse teu argumento é muito forte, velho. Velho, só de você tirar essa galera dos presídios, porque você tá dando oportunidade deles terem uma vida mais digna e evoluir, tu já tá desonerando o Estado, cara. E só, cara, uma caixa de Ritalina de 10 é 40 conto. Uma Ritalina
genérica é 18 conto. Um medicamento para pressão alta é 10 vezes mais caro que isso. E tá no Rename. Por que não coloca o psicoestimulante no Rename, cara? Põe o genérico. Ah, mas Ritalina é cara. Beleza, cara. O Venvanse é caríssimo, né? Ritalina já é cara. Cara, põe o metilfenidato o genérico. 18 conto uma caixa para 30 dias, cara. Isso vai empobrecer o país para dar chance do menino, junto com as outras terapias, óbvio que o medicamento sozinho não faz milagre, dele não repetir de ano. Cara, o menino que repete de ano, ele tá custando de novo pro Estado. Meu amigo, tratar o TDAH, dar o medicamento pro TDAH na rede pública é muito mais barato do que jogar para debaixo do tapete essa situação. Então, essa é a luta. Então, quando eu vou indo lá nos deputados e tudo, outras pessoas envolvidas também, cada um fazendo... Tu levou a isso? Levei. Os deputados eu levo. Eu estou convencido. Na hora que eu defendi lá em julho do ano passado, de 2022, a gente falou sobre isso também. Né? Qual que é a argumentação contrária que eles Não, ainda não está tendo argumentação contrária. A gente não está expondo, mas por quê? Por exemplo, não adianta ir na Câmara falar sobre isso. Tem que ser feito junto com a Câmara, porque os projetos de lei vão andar, e na hora que a gente chega nas comissões, os deputados já tem que... Esse aqui é o projeto do TDAH. Aquele garoto lá veio falar com a gente já sabe do que se trata, já sabe que é importante. Os caras já olham com uma outra visão. Tu tá enchendo o saco lá pra tudo que é lado. Tô enchendo o saco. E aí tem gente que acha isso ruim. Entendeu? Algumas pessoas acham ruim. Cara, várias pessoas. Mas que nicho de pessoas? Outros psicólogos ou pessoas com TDAH? Não, pessoas que acham que essa exposição pode ser negativa de alguma forma. Sendo que eu acho que não. Eu acho que quanto mais você enche o saco, é quem não chora não mama, entendeu? Pô, se você chora... Eu acho que tu trazer questões à tona nunca pode ser negativo, na minha opinião. Nenhuma. Existe muita gente que discorda disso. Veja, aí que tá. E assim... Querendo ou não, cara, como eu sou do TDAH, eu tenho que reduzir meu escopo. Eu não posso virar pro deputado e ficar 1 hora convencendo ele de que o TDAH é um assunto importante e falar assim, beleza, agora vamos falar sobre a bipolaridade. A bipolaridade também é importante porque os caras tem que ser uma coisa tem que ser uma coisa de cada vez. Então assim, cabe a alguém ou ou grupo de pessoas que lidam com o assunto da bipolaridade, da dislexia, também fazer o seu trabalho conjunto. Por que tu não se candidata, cara? Já pensou? Eu me candidatei em 2018 para distrital. Não ganhei, mas o que acontece? Em 2018 e 2022 eu não me candidatei, talvez em 2026 eu me candidate, mas eu acho que eu sou mais útil se eu me candidatar para deputado federal, por exemplo. Porque eu acho que a parada é muito mais... Mas é mais difícil. Acho que exige... Quantos votos? Eu nem sei quantos votos precisa. Sei lá, para Brasília, acho que uns 30, 40 mil pelo menos. Isso é muito. Porque a tua principal bandeira seria o TDAH. Seria, mas tem que ver se isso dá voto, entendeu? Se as pessoas se interessam por esse tema, né? Dá voto no sentido das pessoas se interessarem. Não é só TDAH. O meu tema em 2018 foi a saúde mental. Então, a saúde mental, por exemplo, vamos supor que eu tivesse sido eleito, eu ia brigar pelo TDAH, pelo dislexia, pelo autismo, pelo síndrome de Down, por bipolaridade. Eu ia estar aberto, meu gabinete ia estar com as portas escancaradas para esses grupos virem conversar comigo. Quando você tasse um cara da bipolaridade, eu já entenderia a sua dor. Não saberia, porque eu não tenho, mas eu já entenderia a sua dor. Não, meu amigo, vamos falar. Entendeu? É diferente de um deputado que fica te enrolando assim, semana que vem você vem. Porque eles não falam não, eles te enrolam. Mas aí você aparece lá no gabinete, tudo bom, senta aí, ótimo. Aí eu sento, converso, explico, faço o compromisso público e é isso aí, entendeu? Mas veja que assim... Que loucura, cara. Que briga louca. Mas veja que assim, cara, eu acho isso. Eu acho que tem que ter, sim, lei que ampare. Eu acho que tem que ter muita visibilidade e barulho. As pessoas que hoje têm alguma coisa, vamos supor o cadeirante, né? Como é uma deficiência visível, ele tem uma coisa que as invisíveis não têm, que é a compaixão pública. Você vê um cara que tá... cadeirante. Se tu for pedir dinheiro na sala, eu não tô pegando no pé dos cadeirantes, eu tô falando assim, tá que é muito... cadeirantes, cancela. Cancela. Porque é um exemplo muito fácil tanto de falar, de você imaginar. Um cadeirante, tá? Aí é muito fácil você ver que o cara tem dificuldade, que o cara sofre todo dia, que pra dormir é foda, pra acordar é foda, pra escovar dente é foda, enfim, pra circular na cidade. Uma cidade que não é nem um pouco inclusiva, com a calçada tudo esburacada, é foda. Brasil. Brasil, né? Então, assim, porra... Todo mundo vê que esse cara precisa de apoio. Agora, as deficiências invisíveis, ninguém vê, velho. A não ser um cara que, por exemplo, que
puta, um autismo severo, que é um jovem que não consegue nem verbalizar, que tem aqueles trejeitos, também desperta certa compaixão, né? Mas o TDAH não, cara. Você só é vagabundo mesmo, entendeu? Então, veja, é um assunto complexo, é um assunto que lida com muitas pessoas, porque, por exemplo, quando você quer ter um projeto de lei que transforma o TDAH em deficiência, vem um rage de uma galera que já levou rage no passado, mas que não quer perder um pouco daquele espaço que conquistou. Então, por exemplo, o cadeirante, que é o exemplo que é o mais fácil, já conseguiu seus direitos. Mas tu gostaria que fosse incluído como deficiência? Cara, eu acho que não é a forma mais inteligente da gente conseguir os direitos. Porque no mundo... O mundo ideal, É porque, eu cara, acho que sim. tipo assim, eu não acharia justo tu passar na frente de uma velha no mercado. Exato. Eu acho que não faz sentido nenhum. Eu entendi, exatamente. Só que assim, veja comigo. Assim, então, eu gosto de falar de mundo real, tá? Mundo real. No mundo real, eu acho que não deveria ser. Por quê? Existem dificuldades que podem ser compensadas de outras formas sem você passar na frente da velhinha no mercado. E o que é passar na frente da velhinha no mercado? Um concurso público, que você tem 10% de vagas, às vezes você tem tipo 15 vagas, o que é 2 vagas, né? Porque 10% ele arredonda para cima. Então 2 vagas para o deficiente e 13 para a galera, povão, todo mundo, né? E aí você joga, você coloca naqueles 2 vagas não apenas a pessoa que tem deficiência auditiva, visual, de locomoção, etc., mas também uma galera da neurodiversidade que tem questões importantíssimas e urgentes, mas que aí você abre um escopo para, sei lá, até 20% da população, dependendo da quantidade de diagnósticos. Mas aí seria só pro TDAH. Não, peraí. Tem uma coisa. Quando você coloca como deficiência, aquela galera passa a disputar os 10%. Você não vai aumentar a quantidade de vagas. Porque assim, independente da quantidade... Sim, ela disputa aquilo. Mas aí tu no mundo... Tu botaria todo mundo da neurodiversidade dentro disso aí? Talvez sim, né? Porque qual que é o limite? Qual que é o limite disso? E se toda a neurodiversidade quiser ser enquadrada como deficiência, o que é uma luta que eu acho que é justa assim, quem tá sofrendo pra caralho quer logo ser deficiente, porque vai ter um monte de direito. Mas é o que eu falo, cara, quando você tem aquele pouquinho de direito adquirido, há muito suor e luta de outras pessoas que eu acho que são... que a pessoa que tem deficiência visual, aditiva, aquela coisa, a velhinha. Eu acho que isso, na minha opinião, isso só vai ser possível, cara, o dia que houver um diagnóstico muito mais preciso a nível sanguíneo, ou nível neurológico. Ao nível, tipo assim, velho... Tu bota a cabeça do cara perfeitamente, numa máquina, no eletrocardiograma, tu faz um exame de sangue e tu fala assim, ó, esse cara aqui, ele é TDAH. Exatamente. Por causa da genética dele. Eu acho que é a única possibilidade. Porque senão, cara, o que vai ter de diagnóstico fake, meu cara... amigo, se você já tem... Eu acho que no Brasil você tem mais do que a porcentagem média mundial de TDAH, principalmente nos últimos 10 anos. Porque as pessoas estão mais cansadas, distraídas, dormindo menos, com o celular na cara até altas horas, bebendo pra caramba. Eu falei, pô, eu tô desatento, eu devo ter o quê? Google, TDAH? Aí o cara vai falar no médico que não entende PN, um médico mais idoso lá, que não é tão... o cara olha pra você falou tudo que encaixa no relatório, naquele checklist do cara, o cara te diz que é TDAH, velho. Aí vamos supor que o TDAH passa a ser deficiência, a partir de amanhã. Brasil, velho. Quantas pessoas não vão comprar um laudo desse? O maluco pede pro primo que é médico, sai fazendo laudo. Exato, cara. Então assim, vamos falar de mundo real? Eu acho que o mundo real é isso. Então, na minha opinião, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que a inclusão no mercado de trabalho, para grandes empresas, coisas assim nesse sentido, incentivo do tipo assim, sei lá, vamos supor que não seja fornecido pela farmácia de alto custo. Por algum motivo o governo falou, não, foda-se vocês, eu não vou botar a Ritalina não vai para farmácia de alto custo. Mas você pode, de repente, ter uma redução no imposto de renda, você tem um desconto parcial, metade do valor gasto com remédio você tem de volta, sei lá, umas coisas assim. Então, assim, tem muitas formas de você poder ajudar um pouco. Não tem como você ser ajuda perfeita. Cara, porque até eu, que tenho condição de pagar o psiquiatra, que tenho condição de comprar qualquer remédio que eu quiser, lógico, fica apertado, né? Tem remédio que eu compro com muita dor. Quanto que custa um por mês, o mais caro, assim? Acho que o Venvance, que é uns 400 conto. Nossa, pra salgado, mais. né? 28 cápsulas, tá? Porque eu não entendo. Por que não bota 30, pô? Pode 28 só pra você comprar mais de um no mês. É só pra tu usar em fevereiro, pô. Só no carnaval.
Mas pensa, até quem pode comprar... eu esqueci o que ia falar. De que é caro, desconto no imposto de renda. Tem formas de você ajudar. Tem formas de você ajudar. Até eu que posso comprar o medicamento, posso fazer um tratamento completo, eu tenho meu psicólogo, eu tenho meu psiquiatra, tomo meu medicamento ali, eu tenho uma ajuda parcial com aquilo ali, com aquele aparato. Eu não curo o TDAH. Todo dia eu procrastino pra caralho. Todo dia eu tenho que me chicotar. Porra, meu irmão, de novo procrastino. Eu brigo comigo. Se eu que estudo o TDAH todos os dias, se eu que tenho acesso a tratamento e medicação, se eu que tô assim, caraca, tu tá padrãozinho ouro, tu tá fazendo o que é importante. Melhora os 50% meu TDAH. Imagina uma pessoa que não tem nem conhecimento, nem condição, nem tempo, nem emprego, nem acesso a remédio, nem PN. O cara tá fudido, cara. Entendeu? Então, como é que uma pessoa dessa não pode ser amparada pelo Estado? Ela tem que ser amparada pelo Estado, entendeu? Então, isso aí tem que ser uma coisa que tem que ser levada a sério, a cabo mesmo. Essas políticas públicas têm que ser expandidas, né? Pô, loucura demais, mano. Eu nem tava consciente, eu gostei muito dos teus argumentos.